Viva a vida! Eita, que beleza, é bom estar com vocês aqui, hein? Mais uma quinta-feira, um dia gostoso, um solão lá fora. A gente pode junto adorar o nosso Deus, vocês, nós aqui, o pessoal do Viva a Vida, o pessoal do Centro de Ensino Musical. É muito gostoso a gente participar. Já tem estreia hoje? Hoje tem um baterista estreando. Tem aluno estreando, pensa. Olha lá, ó, tem um baterista novo lá hoje aí. Olha que beleza. Levanta a mão, guri. Levanta a mão aí. Aê! Bom demais. Prestem bem atenção no nosso vídeo aqui agora, que é um vídeo importantíssimo para nós, então fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Queria falar um pouquinho para vocês hoje da questão da hidratação do paciente idoso, tá? O idoso é natural, faz parte do envelhecimento, ele perdeu um pouco a capacidade e a sensibilidade de sentir sede, tá? Então sempre que a gente fala da questão dos cuidados do idoso, tem essa preocupação da gente ofertar água ao idoso várias vezes ao dia. Não precisa a gente forçar o idoso a beber água, tá? Mas sempre deixar a água ali disponível, perto dele, oferecer diversas vezes ao dia que ele acaba tomando a água. O ideal é um idoso com saúde global boa, sem grandes doenças ou repercussões que mudem a necessidade da ingesta hídrica dele, ele tomar por volta de 1,5 litro de água por dia, tá? Isso, claro, né? Pacientes com doenças cardíacas, doenças renais, a critério médico, essa quantidade de líquido pode ser alterada. E além disso, gente, por que é importante a gente ter essa ingesta de água adequada, tá? A primeira coisa, que é muito comum nos pacientes de muita idade, principalmente acima dos 80, 90 anos, ter uma desidratação relativa, tá? Então o idoso que está mais desidratado, ele tem mais chance de ter tontura, ter quedas, ter pré-síncope, que a gente fala que é na hora que dá aquela levantada, ter tontura e risco de cair, tá? Então é muito importante o idoso ter uma hidratação adequada. Além disso, também tem outros sintomas, né, que a desidratação pode causar, como fraqueza, piora da funcionalidade, então dificuldade para andar, ficar um pouco mais debilitado, dor de cabeça. Então sempre, gente, tomar cuidado com a hidratação do idoso, ainda mais agora que está calor, né, e um clima muito seco, que também junta um pouco a questão das doenças respiratórias. Então o paciente que está um pouco mais desidratado, ele também tem mais chance de ter crises de asma, crise de broncoespasmo, crises de enfisema, pegar resfriado, tosse seca, tudo isso. Tá, gente? Então nesse calor, nesse clima seco, tomar muito cuidado com a hidratação, principalmente dos nossos pacientes idosos, que já tem uma diminuição da sede naturalmente pelo envelhecimento. É isso aí, povo. Beber água. Ô Clotilde, tá bebendo água? 1 litro só? Ah, gente, teve um vídeo aqui que falaram que a gente tem que fazer uma conta louca para tomar água aí. Eu tinha que tomar quase 6 litros d'água, não aguento não, gente. Você que está em casa aí, ó, toma água, hein? Você que está me vendo agora aí, ó, não gosta de tomar água, toma água, você viu aí, né? Todo mundo. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus. É muito bom você que está aqui, você que está em casa, você que está em casa, quando puder, vem para cá. Você que está trabalhando, sinta-se muito bem com a gente aqui, trabalhando na rua, trabalhando numa empresa, no escritório, numa oficina, numa loja, numa igreja, onde você estiver agora, participe com a gente, é muito bom ter você aqui. Vamos começar adorando o nosso Deus, aquele que fez tudo e todas as coisas, nós inclusive, não é isso? Vamos cantar o que, Gera? Grandioso és tu. É isso aí, grandioso és tu. Vamos cantar a nossa alma, soltar o louvor para o nosso Deus. Vamos lá. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplado
teu filho sobre o altar. Maravilha, agradecido venho, também minha vida a te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu desejo de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Que gostoso cantar, louvar ao Senhor, né? Amém. Grandioso és tu. Nós vamos cantar firme nas promessas, mas antes eu quero conhecer quem está nos visitando. Está conosco aqui a doutora Ana Cláudia. Amém. Seja muito bem-vinda. Mais alguém que está aqui nos visitando. Cumprimente a pessoa que está do seu lado aí. Que bom que você veio aqui. Sinta abraçada, abraçado. Deus abençoe você. E você que está em casa, que bom que você está aqui também conosco, participando aqui deste culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Compartilhe esse link, convide outras pessoas e quando você puder, vem aqui estar conosco. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus.
Amém. Maria Lídia está com a palavra. Boa tarde, amados irmãos. Este é um momento, né, muito importante para todos nós, que é o momento do ofertório. E é com muita alegria, né, que nós podemos fazer, doar, né, as nossas ofertas e parte do que Deus nos dá, que são os dízimos. E eu escolhi um texto aqui que está em 2 Coríntios 9, versículo 7. Ele nos diz assim, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, meus irmãos, nós sabemos que tudo que nós formos fazer, principalmente para Deus, que seja com muita alegria, que seja realmente de dentro dos nossos corações, que nós possamos sim ter esse prazer de estar aqui à frente, trazendo, né, as nossas ofertas, depositando os dízimos nos gasofiláceos, porque isso tudo que nós fazemos é porque eu não vou fazer isso porque eu quero agradar a Deus, porque se eu não der, Deus vai me castigar. Não é isso. Tudo que nós fizermos é realmente para a obra do Senhor, para alcançar vidas, né? A igreja tem tantos ministérios que nós podemos ver o que tem sido feito nesses ministérios. A Assembleia, o Colégio Pastoral do mês passado, foi assim uma bênção, a gente ouvindo pela FUNASP, os ministérios dando os seus relatórios. Gente, dá vontade de chorar, de ver realmente o que está sendo feito por vidas. Então, isso realmente são as nossas ofertas e os nossos dízimos. Então, vamos fazer com muita alegria nos nossos corações. Amém. A graça de Jesus. De Jesus jamais me faltará, jamais me faltará, jamais me faltará. Eu canto noite, dia, noite sem parar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. A graça de Jesus jamais me faltará. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse momento e já queremos também agradecer a doutora Ana Cláudia, que vai estar trazendo para nós uma palestra hoje. Eu não sei como que ela consegue um horário assim, né, no meio da semana. Deve ter sido assim algo muito extraordinário. Vem aqui, doutora, por favor. Ela é uma colaboradora nossa. Ela sempre grava os seus vídeos aqui para nós, né? E sempre trazendo temas sobre visão. E hoje ela vai estar trazendo a palavra para nós. Vamos orar também agradecendo pelos dízimos e ofertas e também pela vida da doutora Ana Cláudia. Agradecemos pela disponibilidade, pelo tempo e pela família dela também. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo precioso que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus pelos dízimos que nós ofertamos ao Senhor, devolvemos. Obrigado pelo teu povo, sustenta. O Senhor é o nosso provedor. É o Senhor que provê para nós nas nossas necessidades.
E agora, Pai, nós queremos estar com os nossos ouvidos abertos, atentos, ó Pai, aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Obrigado pela vida da doutora Ana Cláudia, pelos dons que o Senhor deu a ela, pelos talentos, e Deus, e pelo conhecimento. E obrigado, Pai, porque ela está compartilhando aquilo que ela sabe conosco. Nós agradecemos e oramos por tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Então, inicialmente, queria agradecer a Raquel, Lena, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sempre acho um privilégio poder compartilhar um pouquinho do que eu faço e do que eu amo fazer, né? Minha profissão. Mas, antes de tudo, agradecer a Deus, né? Porque se eu estou aqui é porque hoje eu acordei, houve um sopro de vida, né? E a Ele toda a honra e toda a glória, né? A nossa vida é consagrada a Deus. Então, eu queria iniciar, eu não sei se eles conseguiram, eu fiz uma apresentaçãozinha. Pode colocar. Isso. Tudo bem? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem no olho, né? Especialmente na terceira idade. E eu falo que a terceira idade não é porque a gente fica mais velho, não. É porque a gente é jovem há mais tempo, né? Não é assim? Porque o espírito é jovem, o corpo pode até envelhecer, mas a mente fica jovem, né? Então, tem um passador ou ele vai passando? Pode. Quando eu fizer assim, você passa. Então, a gente vai falar um pouquinho do olho, né? O olho é a parte mais anterior do sistema nervoso central. Ele é importante porque é através da visão, né? Uma estrutura minúscula, né? Que a gente não tem noção, mas o olho tem de comprimento antero-posterior 2,3 centímetros. Então, é uma estrutura microscópica, né? E essa estrutura é capaz de pegar aquela imagem que está lá no infinito e focalizar essa imagem. Olha que coisa incrível, né? Eu falo que é uma criação assim que só poderia vir das mãos do nosso Criador, né? De tão extraordinário que é, inclusive, todo o nosso corpo. E isso é possível, né? Essa focalização é possível através de duas lentes. E essas duas lentes são duas lentes importantíssimas que a gente tem no olho, que é a córnea e o cristalino. Né? Essas duas lentes são lentes poderosas, são lentes convergentes, que vão captar aquela imagem que está lá no infinito e vão trazer para a retina. E a gente enxerga, porque na retina nós temos células que são extremamente sensíveis à luz, elas capturam aquela imagem e rapidinho leva até o cérebro, e o cérebro codifica essa imagem, transforma no impulso. A luz, que é o estímulo luminoso, transforma no estímulo elétrico, e aí o cérebro é capaz de dar o significado, né, para aquela imagem. Isso ocorre em frações de segundos, né? Tanto é que a gente olha a nossa imagem invertida, mas chega no nosso cérebro já na posição correta. Então, essa estrutura ela é muito importante, e ela tem basicamente... Puxa, obrigada. Deixa eu só ver aqui. Tá. Ela tem basicamente três camadas. Então, nós vamos falar aqui, eu acho que deve ter um pointer aqui também, né? Não? Ela tem... aqui não bate aqui, né? É diferente, não... É diferente. Ela tem basicamente essas duas estruturas que eu falei mais importantes, que é a córnea e o cristalino, que são essas lentes que vão trazer a imagem e vão focalizar no fundo do olho, ali na camada amarelinha, né, que é a retina, tá certo? Isso ocorre em fração de segundos e aqui são as camadas, né? A camada amarela é a retina e através do nervo óptico, que é essa estrutura... Faltou um apontador aqui, né? Mas não tem como apontar, né? Essa estrutura que tem fibras de visão, a imagem vai chegar no cérebro rapidinho. Eu acho que isso já é de conhecimento de vocês. E quando a gente fala que a pessoa não enxerga,
a primeira coisa que a gente pensa é qual o problema que a pessoa não enxerga. Então, a principal causa de cegueira ainda hoje, em 2023, é o erro refrativo. É a pessoa que tem alguma deficiência visual e, por isso, ela não enxerga. E essa deficiência vai desde uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, ou até uma vista cansada, né? Aquela sensação que a gente tem que não enxerga a comida do prato, né? Que é a vista cansada. Às vezes a pessoa enxergou a vida inteira, faz 40, 42, 43 anos e tem a sensação que não está conseguindo comer porque não vê a comida do prato. Essa é a vista cansada. E nós podemos corrigir esses erros refrativos com óculos, com lente de contato ou com cirurgia, né? É possível a correção com cirurgia. Então, quando vocês vão ao oftalmologista, vocês vão lá e ele fala assim, olha, o seu filho está com miopia, por isso que ele não está tendo um bom desempenho na escola. Então, o que significa miopia? A pessoa não está conseguindo enxergar para longe. E aí ela começa a apertar o olho, principalmente quando é criança, não tem noção que não está enxergando. Então, prestem atenção às crianças que coçam muito os olhos, apertam, porque eles não estão conseguindo a focalização da imagem. E isso pode ser corrigido através de uma lente divergente que vai trazer a imagem de uma forma correta. Um outro problema também frequente é a hipermetropia, em que a pessoa enxerga bem de longe, mas tem dificuldade para perto. E aí é necessário também a correção. E a presbiopia, que acredito que todos vocês já experimentaram, né, em algum momento, que é aquela dificuldade que você consegue enxergar de longe, mas parece que de perto está tudo embaçado, que também nós corrigimos com óculos ou mesmo com a lente de contato. Hoje, com a cirurgia de catarata, a gente consegue, muitas vezes, que a pessoa não use mais óculos, inclusive para perto. Por quê? Porque as lentes propiciam essa visão, né? E é lógico que cada caso é um caso, então a gente precisa fazer a avaliação dos pacientes para poder dar um parecer. Então, a gente considera que as pessoas cegas é aquelas que têm menos de 0,5%, de 0,5% de visão, que é uma visão 20 por 400. E o que significa isso? Só para vocês terem uma ideia. Aí eu acho que ele não está passando, ou a pilha está fraca. No Brasil, são 1.200.000 pessoas cegas. E eu digo para vocês que em todas as classes sociais, infelizmente, ou talvez um número maior naqueles menos favorecidos que não têm acesso, apesar de que hoje os serviços de SUS funcionam muito bem, né? Eu trabalho também na Santa Casa, existe o São Julião, existe o Hospital Universitário, então as pessoas acabam tendo acesso aos serviços de saúde. Mas o que deixa a gente super triste é que 60% dos casos de cegueira poderiam ser evitados. Por quê? Porque muitas vezes esses pacientes têm um diagnóstico tardio. Então, um glaucoma que é tratado tardiamente, uma catarata que a pessoa acabou de ficar sem visão, um diabetes que a pessoa infelizmente não se cuidou, né? Então, tudo isso são causas de cegueira reversíveis e que acabam, pelo atraso do diagnóstico e do tratamento, se tornando um problema grave. Então, aqui estão as principais causas de cegueira no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a catarata, que uma vez que a pessoa tenha uma retina boa, não tenha nenhuma outra doença, operando a catarata, a pessoa tem tudo para enxergar bem. Às vezes as pessoas me falam assim, mas eu tenho um vizinho que ele operou a catarata e ficou ruim, a visão ficou pior. Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso, pessoal. Às vezes aquela pessoa ficou ruim porque ela tinha um diabetes, ela tinha alguma outra doença que não foi tratada adequadamente. Porque a cirurgia de catarata é uma cirurgia que resolve o problema. Então, uma vez operando, a pessoa volta a enxergar. Se ela não está enxergando, ela tem outro problema. O glaucoma, que é uma causa de cegueira, infelizmente, irreversível. O diabetes e a degeneração macular, que a gente vai falar um pouquinho. E algumas coisas comuns na pessoa, especialmente na terceira idade, que são blefarites, olho seco, pterígio, que nós vamos falar um pouquinho também, tá? Então, as blefarites, elas são muito comuns, e essas caspinhas que vocês veem nos cílios,
elas ocorrem principalmente porque a gente acaba esquecendo na hora do banho de lavar as pálpebras. Eu falo para os pacientes, você lava o rosto? Lavo. Você lava os olhos? Não, imagina, eu vou lavar o olho, arde. Eu falo, não, tem que lavar, porque aqui na pálpebra nós temos glândulas que produzem gordurinha. Por que a glândula produz gordura? Porque a nossa lágrima, se ela fosse só líquida, ela evaporaria e o olho ficaria seco. Então, a lágrima ela tem que ter uma película de gordura para segurar no olho. Só que, muitas vezes, a gente produz essa gordurinha em excesso. Ela acumula aqui na raiz dos cílios e isso atrapalha muito a visão. É causa de olho vermelho, ardência, coceira e aquelas caspinhas. E mulher, pessoal, é muito pior, porque a gente passa lápis, rímel, não é? A gente passa, inclusive, o lápis na linha dos cílios, que é onde desembocam as glândulas de meibômios, certo? Então, a gente causa o entupimento das glândulas, sabia? Por isso, prestem atenção. Na hora do banho, pega o shampoozinho neutro. Não é aquele shampoo que você usa para lavar o rosto, porque aquele shampoo tem ácido, pessoal. Não é aquele sabonetinho de pele, é diferente. É um shampoo Johnson, um shampoo pompom, de bebezinho, neutro. Dilui na palma da mão, fecha o olho e lava a base dos cílios. Uma coisa simples que você leva, sei lá, 30 segundos, melhora a qualidade da lágrima, melhora o olho seco e desobstrui as glândulas, tá? Então, a partir de hoje, todo mundo vai, na hora do banho, fazer higiene das pálpebras e cílios, ok? Outra coisa que é bem comum são as alterações palpebrais, né? Então, a pele vai ficando um pouquinho mais flácida e a pálpebra vira para fora, que é o ectrópio, ou para dentro, que é o entrópio. Qual o problema, pessoal? O problema é que os cílios, eles têm função de defesa. E eles foram projetados para ficar para fora, porque se ele vir para dentro, ele fica cutucando a córnea, certo? A córnea, que é essa lente mais anterior aqui, é uma das estruturas mais inervadas do olho. Veja, a córnea não tem vasos sanguíneos, não tem, mas ela é extremamente inervada. Tanto é que se bater qualquer coisinha no seu olho, você fala, ai, tem um trem no meu olho. Não é assim que a gente fala? Pode ser um fiapinho ali, uns cílios, você fica incomodado. Por quê? Porque a quantidade de nervos é muito grande. Então, os cílios, quando eles viram para dentro, eles incomodam demais, mas demais. Aí as pessoas vão lá e falam assim, ai, filha, vem cá, você que enxerga bem, tira esse cílio aqui para mim. Deve fazer isso, pessoal? Não, porque a pessoa vai lá com a maior boa vontade, pega uma pinça e puxa. Só que, às vezes, ela não puxa os cílios, ela quebra os cílios. E aquele cotinho de cílios dói mais do que os cílios compridos. Vá até o oftalmologista que a gente faz uma aplicação de laser. O laser vai pegar aquele cílio que está fora da posição, ele não vai crescer mais, entendeu? Então, parem de fazer essas coisas domiciliares que não dão muito certo. Estou falando alguma coisa errada, pessoal? Não, porque eu ouço isso todos os dias, né? Então, vamos lá. Essas cirurgias que corrigem as pálpebras também são simples de serem feitos, né? Tem um médico oftalmologista que é especialista nessa parte de pálpebra, que ele faz isso muito bem. Não necessariamente precisa de um cirurgião plástico, né? Olho seco, né? É nosso dia a dia, porque a gente mora num lugar extremamente quente, vive no ar-condicionado, né? Principalmente quem trabalha em ambientes fechados, e tem um clima extremamente seco, né? Então, a gente sofre de olho seco. E mulher, pessoal, é assim, é aquele bicho esquisito, né? Como a gente brinca, né? Porque uma vez que a mulher para de menstruar, entra no climatério, na menopausa, a queda dos hormônios faz a mulher ter muito ressecamento em todas as mucosas, e o olho é uma mucosa, certo? Então, é muito comum a mulher, depois de 50, 55 anos, falar, olha, meu olho vive arranhando, parece que tem areia, me incomoda. Isso é comum. Quando a pessoa ainda tem alguma doença reumatológica, piora muito, porque as doenças reumatológicas estão associadas a olho seco.
Tá? Então, o que a gente vai fazer? Aumentar a lubrificação dos olhos, usar o ômega 3, é super importante. O ômega 3 tem o EPA, tem o HDA, são coisas importantes para melhorar a lubrificação do olho. Algumas pessoas não podem tomar, são intolerantes, mas quem pode é muito bom. Fazer a higiene das pálpebras e cílios e, principalmente, pessoal, melhorar a umidificação do ambiente. Seja com umidificador, seja com uma bacia de água, seja com tudo que vocês acharem que melhora um pouquinho a umidade em casa. Lembrando que desligar o ar-condicionado às vezes é uma boa ideia, né? Porque o ar-condicionado ele rouba a lágrima do nosso olho. Então, o que acontece com a lágrima com a idade? A gente diminui a quantidade e a qualidade. A quantidade é porque a gente vai produzir menos lágrima, a parte líquida. E a qualidade é porque a gente começa a ter alteração naquela partezinha lipídica que eu falei de gordura. Essa alteração, que é a disfunção das glândulas de meibômios, leva a esses problemas todos que eu falei para vocês. Tá? Aqui, então, causa de produção insuficiente, evaporação excessiva, deficiência de várias componentes da lágrima. O pterígio também é bem comum, por causa de exposição, principalmente aos raios ultravioleta. E, finalmente, a catarata, pessoal, que é uma causa importante de cegueira reversível. Então, a catarata senil, que é aquela que vem com a idade, é super comum. A gente nasce envelhecendo, né? E o cristalino, ele tem esse nome porque ele é um cristal. A gente nasce, ele é um cristal. Só que com a idade ele deixa de ser um cristal. Ele perde a transparência. Então, é muito comum uma pessoa de 50 anos já ter algum grau de opacidade do cristalino. Isso não significa que ela precisa operar. Significa que o cristalino dela já não é mais um cristal. Entendeu? E com a idade vai ficando muito opaco, isso vai atrapalhando a visão e vale a pena operar. Então, quando a gente tira o cristalino, hoje a gente usa técnicas que não abrem o olho, pessoal. Outro medo da pessoa, vai abrir meu olho? Não, são estruturas, a gente usa aparelhos e faz uma incisão microscópica de 2, 2,5 milímetros. A gente consegue, através desses aparelhinhos de ultrassom, remover, comer todo o cristalino ali dentro do olho e implantar uma lente que ela entra no olho dobrável e aí ela se abre dentro do olho. Ou seja, você faz todo o procedimento com uma incisão microscópica que nem precisa dar ponto. Imagina, o tamanho da incisão, que nem precisa dar ponto. Porque ela, a gente fala, é autoselante. Então, hoje, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito madura, é uma cirurgia que desenvolveu muito. Quando você coloca, quando você tira o cristalino, você tem que lembrar que o cristalino, como eu falei para vocês, é uma lente que tem em torno de 20 graus. Então, se eu tirar o teu cristalino, eu tenho que pôr uma lente lá, senão você não vai enxergar. Não existe cirurgia de catarata sem implante de lente. O que nós podemos discutir é que tipo de lente vai ser adequada para o paciente. Hoje nós podemos fazer da cirurgia de catarata uma cirurgia refrativa, ou seja, o paciente vai operar a catarata e não vai mais usar óculos. É possível? É. Por quê? Porque existem lentes que corrigem para longe para perto, para longe, visão intermediária e perto. Então, assim, quando a gente vai conversar com o paciente, a gente tem que ver as suas necessidades e qual vai ser a lente que vai melhor atender essas necessidades. Tá bom? Então, o tratamento da catarata é cirúrgico, pessoal. Não existe remédio que diminui a catarata, que impede o desenvolvimento da catarata. Isso é balela. Cuidado com as coisas que vocês ouvem nas mídias, né? O que é bom para o olho? O que é bom para o nosso corpo? Alimentação saudável, muita água, atividade física. Não tem segredo, né? Isso é bom para o olho. Então, a catarata é isso, né? A pessoa vai perdendo a visão, vai perdendo a nitidez, e aí nós vamos fazer a cirurgia através dessa microincisão com esses aparelhos, né? Que o que a gente usa é um facoemulsificador, e vai implementar uma lente. Então, o que a gente faz na cirurgia é ir comendo o cristalino. Você vai aspirando todo o conteúdo daquela lente
e vai colocar no lugar uma nova lente que é permanente, ou seja, vai ficar no olho o resto da vida. E faz toda a diferença, né, pessoal? Hoje existe uma tecnologia, porque uma lente tem 6 milímetros, meio centímetro, olha que coisa incrível. Essa lente, ela entra dobradinha e dentro do olho, ela torna aquela visão opaca, nítida, né? Então, é toda uma tecnologia envolvida para desenvolver essa lente. Existem vários modelos de lente, né? Aqui alguns tipos de modelo, mas o mais importante é a gente falar, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né, em relação às lentes. Então, como a gente faz? Ah, doutora, eu quero pôr a melhor lente. Aí eu falo assim, olha, a melhor lente nem sempre é a mais cara. Aliás, não é a mais cara, é a que é melhor, adequa às suas necessidades. Quando minha mãe foi operar, logicamente que eu não operei, né, pessoal? Porque eu acho que pessoas da família a gente não opera. Mas eu pedi para o meu esposo operar, é justo, né? Porque sogra é a segunda mãe. E ele, de boa, porque ele tem esse perfil tranquilo. E a minha mãe colocou uma lente simples, ela não colocou uma lente multifocal ou bifocal. Por quê? Pelas características da córnea dela, essa lente simples é a que melhor atendia as necessidades dela. Entendeu? Então, a gente tem que adequar a lente às necessidades do paciente. Tá bom? Em relação ao glaucoma, o glaucoma é uma coisa que nos preocupa muito. Primeiro, porque não tem sintomas. O glaucoma mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, a pessoa não sente nada. Normalmente, ela pode, né, algumas pessoas podem sentir uma ligeira pressão no olho, mas não sente dor. O glaucoma que faz a pessoa procurar o pronto-socorro é o glaucoma agudo, que é 10% dos casos, ou seja, a minoria. Esse é uma dor forte, porque a pressão normal varia entre 10 e 20. A pressão chega a 60 em questão de horas. Então, isso distende os tecidos e a pessoa tem uma dor assim, como se fosse um infarto agudo, para vocês terem uma ideia. Então, esse tipo de glaucoma, embora seja muito grave, ele leva a pessoa imediatamente a um pronto-socorro, ele não vai nem no consultório. Então, esse tipo de glaucoma, graças a Deus, né, a gente reverte rapidamente. Agora, aquele mais comum, que é 90% dos casos, não tem sintomas. Como eu sei se eu posso ter glaucoma? Observando os fatores de risco, que eu vou falar para vocês, e fazendo visitas anuais ao oftalmologista. É obrigatório medir a pressão do olho. Se você notar que teu médico não mediu, fala, doutor, você mediu a pressão do meu olho? Tá boa? É um direito seu, certo? Mas eu acredito que todos os médicos façam isso, ou deveriam fazer. O glaucoma crônico simples ou glaucoma de ângulo aberto, a pressão aumenta gradualmente. Como ela aumenta gradualmente, a pessoa não tem sintomas. Quando a pessoa percebe, ela pode já ter perdido o campo de visão. E isso é mais comum em pessoas acima de 40 anos, que tem pessoas na família com glaucoma. A chance aumenta mais ou menos, para vocês terem uma ideia, de 6 a 10 vezes. Pessoas afrodescendentes, pessoas que têm miopia ou córnea mais fina. E agora, pessoal, atentem-se, pós-Covid, a maioria das pessoas que pegaram e ficaram internadas, ou pessoas que pegaram Covid grave, usaram muito cortisona. E o que nós observamos agora, os resultados disso, porque o corticoide aumenta a pressão do olho. Então, além dele dar um aumento da pressão, ele dá catarata. Então, nós estamos pegando muitos casos de glaucoma pós-Covid. Glaucoma provocado pelo uso do corticoide. Aí você fala, mas eu não sabia disso. Claro que não, né, pessoal? E naquele momento que nós vivemos, que a gente sabia que o corticoide era o que ajudava a pessoa a não ficar realmente ruim, tinha que tomar, né? Mas é uma coisa para vocês se atentarem. Então, o que acontece no glaucoma? Existe um aumento da pressão. Esse aumento da pressão ele é transmitido para a parte mais frágil do olho, que é o nervo, e o nervo começa a perder fibras. Lembra que eu falei que o nervo é um canal que leva as fibras de visão até o cérebro? Ele é um canal, apenas um canal. Então, as fibras vão morrendo, inicialmente perde-se as fibras periféricas em direção ao centro.
Então, a pessoa perde a visão periférica e acaba só ficando com uma visão central. E isso é uma causa de cegueira irreversível. Então, uma vez que a gente detecta que o paciente tem glaucoma, a gente faz uma série de exames. Esses exames têm que ser repetidos anualmente para a gente ver se o glaucoma está bem controlado. E a gente vai instituir o tratamento, que pode ser clínico, com colírios, pode ser a laser, tá? E pode ser com cirurgia. Aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é uma foto, né, de um nervo. Cada pontinho preto é uma fibra de visão. Então, nós nascemos com 1.200.000 fibras de visão. Só que com a idade a gente perde e com o glaucoma a gente tem uma perda acentuada, tá? E aí acontece isso, pessoal. Essa parte branca, essa bola branca que vocês estão vendo, nada mais é do que o nervo que está perdendo fibras de visão pelo glaucoma, tá? Idade acima de 40 anos, antecedentes, raça negra, míopes, córnea fina e uso de corticoides. Como eu falei para vocês, são os principais fatores de risco. Aí nós vamos fazer uma série de exames, entre eles a medida da pressão, o campo visual, a avaliação da tomografia, fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento do glaucoma. É mais ou menos isso, pessoal. A pessoa começa a perder a visão periférica. Isso se torna um drama quando a pessoa quer dirigir, principalmente os homens, porque ele não tem noção do que ele não enxerga. A pessoa pode ter uma visão nítida, central, mas a falta da visão periférica leva você a atropelar uma pessoa na rua. Então, isso é muito sério, pessoal. E, às vezes, a gente recomenda a pessoa, olha, não dirija, você não tem visão periférica, e, às vezes, a pessoa fica até chateada. Mas, assim, é pela sua vida e pela vida das outras pessoas, né? E aqui, né, a gente teve no Canadá, agora recentemente, em janeiro, fazendo um treinamento para um novo implantezinho de glaucoma. Então, assim, a medicina avança muito rápido. E a gente cada vez está podendo proporcionar aos pacientes coisas novas, né, implantes novos, para assim, para conseguir resolver. Quando o paciente vai para a cirurgia, pessoal? Quando ele não consegue um controle da doença com o tratamento clínico. Então, nossa primeira conduta inicial é laser ou colírio, né, dependendo do caso, senão a pessoa precisa ir para a cirurgia. E, às vezes, né, infelizmente, não para em uma cirurgia, né? Eu opero bastante bebezinho com glaucoma e eu tenho crianças que eu acompanho já há muitos anos e já está na 5ª, 6ª cirurgia. Mas o importante é você continuar acompanhando, tá? O glaucoma não tem cura, ele tem controle. É o paciente que você vai viver com ele a vida toda em acompanhamento, tá? Então, aqui, nós temos aqui à direita de vocês um nervo normal e aqui à esquerda um nervo com glaucoma, para vocês verem como é diferente. Existem outros problemas no olho, como, por exemplo, edema de papila, que é o nervo da esquerda, que é quando a pessoa tem uma pressão muito alta e isso altera o fundo do olho. Ou uma grávida que entra em eclâmpsia, né, e acaba tendo alterações no fundo do olho. Aqui nós temos um nervo que sofreu um processo de atrofia, que não tem mais visão. E... Peraí que não está indo. E alguns hemorragias, exudatos, que é aqui no nervo da esquerda, que é muito comum em pessoas diabéticas. Então, o diabetes, pessoal, é uma outra coisa importante. Às vezes a pessoa vai lá no endócrino, usa o remedinho, cuida, mas esquece do olho. É muito importante, porque as alterações provocadas pelo diabetes no fundo do olho, elas são reversíveis desde que diagnosticadas precocemente. E a gente sabe, pessoal, que numa evolução de 10 anos, 25% das pessoas diabetes tipo 2 vão desenvolver retinopatia, vão desenvolver algum grau de alteração no fundo do olho. No diabetes tipo 1, isso ocorre em 70% dos casos. Então, se você faz um diagnóstico precoce e institui um tratamento, um laser, uma fotocoagulação ou algumas injeções, você consegue reverter isso aí, tá certo? Muita atenção aos pacientes que têm diabetes,
tá? Então, essas hemorragias, esses amarelos que a gente chama de exudatos, que são os vasos sanguíneos, ficam lesados no diabetes e saem lipídios dos vasos, por isso que ficam esses amarelos. E isso é que dá uma baixa visão nesses pacientes. E aí, assim é a visão, ó, pessoal, para vocês terem uma ideia. A pessoa começa a perceber uma série de manchas no campo de visão. E isso é por quê? Porque essas regiões correspondem àquelas hemorragias que eu mostrei para vocês, tá? Então, vai distorcendo a visão. E tudo acontece porque existem alterações nos vasos do fundo do olho. Essas alterações, elas são reversíveis com fotocoagulação, com uma série de tratamentos que a gente pode instituir desde que precocemente e a pessoa resolver a visão dela. Uma outra causa importante de baixa visual é a degeneração macular. Geralmente são indivíduos acima de 75, 80 anos e eles perdem a visão central. Então, uma queixa muito comum, isso para vocês, para as pessoas até que ficaram a vida toda expostas ao sol, sem usar um óculos, sem usar um boné. É muito comum em pessoas da raça alemã, pessoas branquinhas, né? Isso aí ocorre por uma alteração na região macular, que é a região que dá a visão central. E essa região no olho ela é tão importante porque ela define a forma dos objetos. Então, as pessoas falam assim, ó, eu estou vendo, mas eu vejo a visão assim distorcida, parece que a linha está torta, parece que tem uma sombra no meu campo de visão. Essa é a degeneração macular, tá? Hoje, nós temos tratamento, pessoal, então a pessoa, olha só, ela tem uma visão periférica, mas não tem a visão central, diferente do glaucoma, né? O glaucoma é o contrário, tá? Hoje nós temos algumas substâncias que são chamados antiangiogênicos, em que a pessoa vai fazer a aplicação disso aí e consegue não deixar isso evoluir para uma fase atrófica, porque se evoluir para essa fase atrófica, aí não tem mais o que fazer. Mas na fase que ainda está tendo líquido ali, a gente consegue resolver isso aí, tá? Então, importantíssimo o acompanhamento anual. Essa é a chave de tudo, a prevenção. Descolamento de retina não é tão frequente, é mais frequente em altos míopes, né, de uma forma espontânea. E a pessoa começa a ter sombras, né, no campo de visão. Então, qualquer alteração que você note na tua visão, precisa procurar o oftalmologista, tá? O tratamento, em geral, é cirúrgico, né? E quando a pessoa tem uma pressão alta muito severa, muito alterada, com certeza essa pressão também vai lesar não só os vasos do corpo inteiro, como os vasos do fundo do olho, da retina. E ela vai desenvolver o que a gente chama de retinopatia hipertensiva. Da mesma forma que existe a retinopatia diabética, existe a retinopatia hipertensiva. Então, às vezes, a pessoa tem uma saúde ótima, só tem a pressão alta, precisa fazer a avaliação do fundo do olho, tá? A gente faz uma série de exames, né, no exame de rotina, acho que aqui é muito específico para vocês, e a gente vai detectar alterações ali a nível de hemorragia, exudatos, e isso, numa fase inicial, pessoal, é reversível. Tudo inicial é reversível, tá? Aqui há uma retinopatia hipertensiva crônica, já mostrando uma série de alterações nos vasos sanguíneos, tá? Tratamento, controle da pressão arterial sistêmica, né, um controle rigoroso junto ao cardiologista. Inclusive, exame cardiológico tem que ser feito também anual. E fotocoagulação a laser. Nós temos uma série de, a nível de Ministério da Saúde, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nós temos uma série de ações no SUS para propiciar que todo mundo tenha acesso a serviços gratuitos e avaliações oftalmológicas, né? Agora mesmo, semana que vem, eu vou para o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que vai ser em Fortaleza, e nós vamos ter uma ação lá que chama Pequenos Olhares. É muito gratificante, pessoal. Eu participei o ano passado, são crianças carentes das escolas municipais,
E aí alguns oftalmologistas doam, né? Eu vou doar 2 horas, geralmente é 2 horas, são 3 dias de congresso, e você vai lá e faz exame gratuito nas crianças. Então eles vão num galpão, recebem uma camisetinha, recebem lanche, e precisa ver a alegria deles, pessoal, porque eles saem de lá com óculos. É uma parceria, né, dos oftalmologistas com o governo, né? Então, as crianças já saem com óculos. Aí eu vi uma menininha assim que me encantou. Ela falou assim, tia, eu estou enxergando tudo, como é lindo o mundo. Ai, eu não esqueço a carinha dela, e já faz anos que eu examinei ela. Então, assim, às vezes a criança não sabe que ela não enxerga, né? Porque eu atendi uma vez um menininho, ele falou assim, a mãe falou assim, ele é muito tímido, ele quase não fala, tal. Passei um óculos de 3 graus de miopia. Veja, não é tanta coisa, é 3 graus. O menininho tinha 5, 6 anos. Dali um mês, a mãe volta, doutora, meu filho é outra criança. Ele conversa, ele brinca, ele pula. Eu falo, não estava enxergando nada de judiação. E, às vezes, tadinho, o pai não percebe, porque a visão de perto na miopia ela é preservada, né? Mas a de longe está embaçada, então a criança fica tímida. Né? A criança fica lá no cantinho dela, porque ela está vendo tudo embaçado. Quando põe o óculos, acontece, né? A vida acontece. A gente tem um monte de história para contar. Se eu começar a contar aqui, eu vou ficar a tarde inteira. Então, assim, as pessoas têm muitas dúvidas, né, relacionadas ao olho, e eu acho que mais do que dar aula ou falar, eu acho que é mais importante ouvir vocês, saber o que eu posso ajudar, né, para vocês. As pessoas colocam muito remédio caseiro no olho. Então, eu trouxe até essas perguntinhas como uma brincadeira, né? Porque tem gente que fala assim, eu ponho... Uma vez uma paciente falou, eu ponho limão no olho porque tudo que arde é bom. Gente, quem falou isso, pessoal? Imagine, limão no olho. Para com isso, pessoal. Outra coisa que as pessoas pingam no olho, soro fisiológico. O soro, pessoal, é água e sal. Né? O soro, às vezes, é para tomar, é para guardar alguns produtos, mas o soro não é bom para o olho. Para o olho é uma solução isotônica, não uma solução hipertônica. Né? Por isso que existem lágrimas artificiais. Quando você pinga o soro, você desidrata seu olho. Então, presta atenção, pessoal. Eu estou com conjuntivite, eu peguei a água buricada que eu tenho lá no armário e pus, eu melhorei. Aquela água buricada, pessoal, está fazendo aniversário, está 1 ano lá. Pelo amor de Deus, pessoal, não pode, essas coisas não pode, né? É melhor pegar um gelinho, uma água filtrada, lavar o olho e ir no oftalmologista, tá? Não façam essas coisas aí. A farmacinha de casa para o olho não funciona. Outra coisa, pessoal, pego um monte de paciente que pinga aquele colíriozinho que eu tenho em casa que tira o vermelho do olho. Sabe aquele que tira o vermelho do olho? Inofensivo. Pessoal, cuidado com os colírios inofensivos, eles têm corticoide. Corticoide dá glaucoma, dá catarata. Tem um garoto que eu acompanho, agora ele já está com 33 anos, acompanho ele faz uns 15 anos. Mas ele fez catarata e glaucoma cortisônicos, porque ele tinha uma alergia muito grande. Foi na farmácia, assim, o farmacêutico, pessoal, é uma pessoa cheia de boa vontade, deve ter uma experiência larga, porque está lá a vida toda, né? Mas não sabe nada de olho, pessoal. Para de pedir receita para o farmacêutico, não existe isso. Né? Ele deu um colíriozinho com corticoide e ele viciou no colírio, porque ele pingava, o olho ficava vermelho. Uma gotinha todos os dias é suficiente para, em 6 meses, estar com catarata e glaucoma. Então, não existe nada inofensivo. A automedicação é uma coisa muito perigosa, não só para o olho, para tudo, pessoal. Então, presta atenção, né? Não é à toa que a gente fica fazendo campanha, fica explicando, né? A única coisa que você pode ir na farmácia comprar e pingar no olho é um lubrificante, uma lágrima artificial. E ainda assim, com cuidado, tá bom? Aí eu fiz umas brincadeirinhas aqui. Diabetes e hipertensão levam à cegueira. Catarata não é uma pelinha, é uma lente que nós temos dentro do olho que precisa ser operada, tá? E o olho é uma coisa muito importante, né? Porque é através do olho que a gente tem uma conexão com o mundo, né? Então é bom enxergar. Por isso que a gente tem que manter a nossa saúde ocular indo ao oftalmologista. Tá bom? Pessoal, na ótica geralmente não tem um oftalmologista. Na ótica tem um optometrista, uma pessoa que aprendeu a fazer óculos. O problema de você ir na ótica é que ele não vai medir a pressão, não vai fazer o exame do fundo do olho, não vai avaliar a tua saúde ocular.
Então, é melhor procurar o oftalmologista e fazer o exame oftalmológico completo, certo? Aqui eu atendo no Hospital de Olhos, mas eu atendo também na Santa Casa e no Hospital Universitário. E as dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição. Obrigado pela atenção. Tá? Obrigada, Ana. Sempre que você vem, tira um monte de dúvida. A gente aprende um monte de coisa nova, né? É muito bom sempre que você vem aqui. Você tira, realmente nos ensina. Muito obrigada, viu? Que Deus possa estar abençoando. O Viva a Vida vai dar uma lembrancinha para você, sempre lembrar da gente. Muito obrigada. Que Deus possa estar te abençoando muito. Oi, quer fazer pergunta? Pode ser. Soraya, ajuda aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde. Uma palestra maravilhosa, né, com muitas informações científicas, super úteis para nossa idade aqui, né? E a minha pergunta seria, o que a senhora indica? Eu tenho um neto que, dos 7 anos, foi diagnosticado com diabetes 1. O que a senhora indica de consulta oftalmológica? Agora ele começou a usar óculos, eu não sei como que foi essa consulta que ele teve. Mas o que a senhora indicaria? Ó, o diabetes não tem nenhum problema. O que não pode é ter um desbalanço da glicemia. A minha melhor amiga, é de Marília, né? Eu nasci em Marília, hoje ela está com 50 e poucos anos, como eu. Ela teve diabetes com 3 aninhos, sim, a Luciana. E quando eu vou para Marília, eu ainda encontro ela. E ela nunca teve problema no fundo do olho. E o que acontece? Controle da glicemia. Manter uma glicemia dentro do padrão. Que hoje não é difícil, né? Hoje tem uma série de situações que você mantém uma glicemia ok. Sim. Mantendo uma glicemia ok, visitas anuais ao oftalmologista. Sim. Nessa visita, além de ver grau, ver o óculos, vai examinar o fundo do olho. Então, aquilo que eu mostrei de 70% são pessoas que não fazem o acompanhamento, sim, ou não mantêm um controle da glicemia. Sim. Se você manter o controle da glicemia, você não vai ter nem lesão no rim, sim, e nem lesão na retina, que são os principais vasos afetados pelo diabetes. Sim. Então, manter um controle anual. É óbvio que se o médico detectar alguma alteração, ele vai indicar algum tratamento, mas mantendo esse controle sem nenhum problema. Sim. Vida normal. Os pais são super atentos, cuidam muito bem dele. Essa é uma pergunta. A segunda, a senhora esteve no Canadá, né? Canadá, que a senhora disse aí, parece, participando de um aprendizado lá. E aqui eu estou sempre ouvindo uma reportagem, ouço com meu esposo, de um cientista, que ele fala das possibilidades, das promessas da física quântica, de possivelmente, através das pesquisas, dos avanços, que em 10 anos será possível a cura de visão e outras doenças. Eu até estou aqui com a reportagem, porque foi... Não sei se daria, mas o que a senhora ouviu, a senhora tem ouvido falar com relação a essas pesquisas? Elas são verdadeiras ou elas são ainda algo muito... Na realidade, as células-tronco, que seria a base dessas pesquisas, é uma coisa muito promissora, né? O que faz a gente não enxergar é, muitas vezes, a perda da conexão do olho com a parte aqui de trás do cérebro, que é o lobo occipital. Sim. Então, se a pessoa tiver um glaucoma e perder essa conexão, por exemplo, mas existir um eletrodo que você consiga colocar numa área específica do cérebro, a pessoa vai enxergar. Então é possível, é possível. Ele fala que muito
dos avanços das pesquisas, não sei quais países, mas entre eles a Rússia. E fala que os avanços através da física quântica será possível reverter dentro de 10 anos ou até menos a cegueira, paraplégico vai andar. Ele tem uma promessa assim bem importante e é comprovado o que ele fala. Então, é isso que eu estou falando. Como o controle todo está no cérebro, se você conseguir ativar especificamente áreas do cérebro, você conseguiria isso, né? Então, hoje no olho, a gente pode pôr uma prótese, né, no olho, e essa prótese ampliar a visão. Eu ainda não consigo colocar um eletrodo lá no lobo occipital para uma determinada região. Mas tudo é possível, né? Eu creio que sim, É uma questão de desenvolvimento das pesquisas. Mas 10 anos, não sei, do jeito que as coisas... É muito rápido para a gente, né? Na realidade, mas assim... eles estão falando que em 10 anos podemos avançar, eu acho que é 100 anos de tecnologia na área da ciência e de todas assim áreas de maneira geral, educação, enfim. Mas se a gente olhar para o hoje, eu acho que é um futuro promissor e a gente tem que se apegar a isso sim. Mas veja, se a gente olhar no hoje e ver tudo que a gente pode prevenir ou deixar de piorar, né? Eu estou com glaucoma, não tenho mais o que fazer. Vamos tratar para não piorar. Tudo que a gente puder intervir hoje, a gente está fazendo o sucesso do amanhã. Então, a mensagem é prevenção. Prevenção, diagnóstico precoce, se importar. Pessoal, eu atendo crianças de pessoas assim esclarecidas, que falam, não, eu trouxe só para uma avaliação, nem sei porque o pediatra pediu, meu filho enxerga até a formiguinha no chão. Eu falei, a senhora já experimentou tampar um olho e outro? A criança 0 e menos 6. Olha, então, assim, são coisas que a gente subestima. Subestima. Criança, primeiro exame, maternidade. Até o primeiro ano de vida tem que ir no oftalmologista. Entendeu? Por quê? Porque tem que examinar o fundo do olho. Aquela visita na maternidade é só um reflexo. Diferente de dilatar e examinar o fundo do olho. Então, assim, a gente tem que fazer a coisa correta. Eu estou falando da minha área, oftalmo, mas isso vale para tudo, né, pessoal? Sim, doutora. Obrigada, hein? Imagina, que isso. Eu tenho uma pergunta. Claro. Na cirurgia de catarata, faz o esvaziamento e coloca-se a lente. Sim. Há necessidade, em algum momento, de fazer uma limpeza nessa lente posteriormente? Porque uma linha de oftalmologistas fala... E outros falam que não há essa necessidade. O que acontece é o seguinte, pessoal. O cristalino, que vira uma catarata, pode sentar. Ele tem uma cápsula. Então, ele é envolto por uma cápsula anterior e posterior. Para a lente ficar na posição correta, a gente abre uma tampinha na cápsula anterior, tira, limpa todo o conteúdo... e põe a lente dentro daquele saco capsular, certo? Então, o que eu estou mantendo do meu cristalino? Só o envoltório. O que suja, o que opacifica é esse envoltório, que a gente chama de cápsula posterior. Por que ele opacifica? Porque algumas células migram e ficam bem no eixo visual. Quando a gente joga a luz no olho do paciente, na lâmpada de fenda, naquele aparelho, você vê opaco. Então, não tem uma linha. Na realidade, existe a opacidade da cápsula. A cápsula que está encostada na lente. Deu para entender? Às vezes, a gente fala, na maioria das vezes, a gente fala, vou fazer uma limpeza da lente. Na realidade, eu vou abrir uma janela na cápsula posterior. Entendeu? Então, você vai lá, se aqui está a pupila do paciente, você abre um buraquinho na cápsula e pronto, abriu. Volta a luz a entrar normal. Então, isso é um procedimento válido. Precisa fazer? Depende, porque a opacificação da cápsula depende do paciente, da cicatrização, do tipo de lente que o paciente coloca. E esse procedimento é um procedimento inócuo, porque ele é feito com laser.
Deu para entender? Então, existe sim a limpeza, que é uma capsulotomia, uma abertura da cápsula posterior. Tá? Dúvidas? Pois não. Eu vou fazer o exame de alto risco, né, da cirurgia. Eu vou fazer do lado esquerdo da catarata. Aí eu queria saber o seguinte: a gente precisa levar acompanhante? O exame é o exame físico? Não, é cirurgia que eu vou fazer. Tem que levar. Tem que ir com acompanhante, porque a maioria das vezes a catarata é feita com uma sedação. Então, a senhora não pode sair de lá sozinha, né? Tá. Então, é interessante, sim, precisa ir com acompanhante, tá? Falou. Muito obrigada. Nada, imagina. Sim, pois não. Eu fiz catarata, mas eu tive um derramamento a gente fala sangue, né? No meu olho direito. E eu não enxergo. Nesse olho direito eu não posso fazer nada com ele. Mas a senhora teve esse derrame por quê? A senhora tem algum problema de saúde? Não tenho. Não tenho nenhum problema de saúde. Minha saúde é muito boa. Foi assim, da noite para o dia, eu olhei, era tipo de um pingo. E fui no médico, o médico falou, não tem solução. Aí fui em outro também, acho que não, lá no interior, né? E eu não sei, eu não fui mais atrás. Isso faz tempo? Faz algum tempo. Então, é assim, como se fosse um fio, mas é mais larguinho, que fica assim, se eu focar assim, eu vejo ele. Se eu não focar, eu uso esse, né? E antes a visão era normal? Normal, bem normal mesmo. Eu acho que tem que investigar melhor. Investigar porque, melhor, olha, né? descolamento de retina é possível operar. Se a senhora teve um descolamento de retina por algum motivo, só se passou o tempo e atrofiou, entendeu? É difícil Então, dizer assim. Sei que preciso ver. Mas se a então. visão era normal, tem que ver E melhor. eu tenho até hoje esse bichinho correndo assim. Essas coisinhas que andam na Mas visão... não é nem bichinho, é um negócio parece que é bem grosso, É não super é fininho. comum, né? As pessoas Mas não é fininho, é bem grosso. Eu vejo uma mosquinha, eu vejo uma teia de aranha, eu vejo um fiozinho. Essas coisas que andam na visão são sujeirinhas, opacidades da gelatina do olho. A gente fala moscas volantes. É esse o nome até científico. Sim. Porque o paciente percebe no campo de visão algumas sujeirinhas. Isso em si não é problema. Quando a gente considera que tem que investigar é quando a pessoa vê um raio, um flash. Não. O flash significa que a gelatina do olho, que é o vítreo, pode estar querendo descolar da retina. Entendi. Então, se você percebe isso, você vai lá, aplica laser e o laser gruda aquilo lá. Então, evita um descolamento de retina. E laser entendi. no olho, pessoal, dá para fazer em várias partes. Na retina, no vítreo, na cápsula posterior, no trabeculado para tratar o glaucoma. Porque às vezes o paciente faz algum laser e fala, eu já fiz. Mas existem laser em posições diferentes do olho. Sim. Eu fiz a cirurgia de miopia, eu enxergava muito pouco, né? Miopia muito forte. Da miopia, tudo bem. Então, Agora pode ser que a senhora descolou a retina, porque automíope, ele tem facilmente a retina descola. Então vai ser isso mesmo. Pode ser. Eu vou procurar um médico, então. Né? Muito obrigada. Tá bom? Imagina, que isso. Boa tarde. É mais uma curiosidade, um esclarecimento, não é dúvida exatamente. Estou à disposição. Essa lente que a gente usa corresponde a essa lente que tem, essa é rente, né, aos olhos, não é? Ela é externa. É por causa dessa lente que a gente tem, que você fala que tem uma lente dentro do olho? É por causa disso? É por causa disso que tem esse nome lente? São várias lentes, né? O óculos é uma lente. Que você pode fazer multifocal, só para perto, e ele fica 12 milímetros do olho. Eu sou míope, eu uso lente de contato. A minha amiga aqui, Maria Lídia, também, né? A Maria ainda usa, né? Eu também sou. Então, lente de contato é uma lente que fica encostada na córnea, grudada na córnea. Na córnea. Agora, quando você opera o cristalino, a catarata, você coloca uma lente intraocular,
que é uma lente que é implantada no momento da cirurgia dentro do olho. Então, você pode pôr lente em diferentes posições do olho. Então, eu pensava que esse nome lente é por causa da lente que tem interno. Não, essa lente interna, o cristalino é chamado. Tanto é que em inglês a gente fala lens, que é o cristalino. Ele é uma lente e a córnea é outra lente. Né? Lembra que eu falei que o olho tem duas lentes poderosas? A córnea e o cristalino. Que microfone externo. Tá, obrigada, tá, doutora? Imagina, é um prazer. Um prazer. Atendo. Lá no hospital a gente atende todos os convênios, Cacemes? tabela social, Pax, atende Cacemes tudo. também? Também, todos os Tá. convênios. E que tá? horário que a senhora atende lá? O dia todo. É um pouquinho flexível, por causa que eu tenho alguns horários na universidade. Mas anota o telefone, pessoal, dá uma ligadinha, eu estou à disposição. Tá bom? 33244000. Ou eu atendo também nos serviços do SUS, lá da Santa Casa e do Hospital Universitário, tá bom? Nenhuma dúvida mais? Obrigado pela atenção, vocês são muito queridos, viu? Uma ótima tarde. Muito bom, né, gente? Tiramos as dúvidas e sempre tem várias pessoas que já fizeram cirurgia com a Ana Cláudia. Se quiser, eu sei da Sandra, né? A Neides também. Ali, ó, lá atrás o Anselmo também, a esposa também. Então, tem bastante gente, a Áurea. Então, se vocês quiserem, eu também sou paciente dela, meia fujona de vez em quando, né? Eu estou para pôr essa lente faz tempo. Gente, nós vamos ter a nossa viagem Viva a Vida do dia 6 a 9 de novembro. Se você não fez inscrição, faça, vai ser uma grande bênção. E quem já fez a inscrição, eu quero que você tenha a liberdade de escrever para mim e falar: Raquel, a Sandra já me deu uma ideia. A Sandra falou assim: Raquel, seria muito legal se a gente tivesse uma noite de talentos lá. Eu falei: ótima ideia, já está anotada essa ideia. Então, se você tiver outras ideias, mesmo se não for e quiser dar ideia, pode dar, que nós vamos estar fazendo nossa programação. Daqui um mês a gente já vai colocar no papel, tá bom? Então, vão pensando nisso, porque as nossas ideias que vão se juntar e vai sair a nossa programação ali. Nós fizemos a semana passada uma pesquisa. Quem não fez, a Soraya tem aqui, levanta. Para quê? Porque nós temos vários lugares que você pode abençoar vidas, sendo um voluntário servo. E você pode ir no Boas-Vindas, no Apoio Geral, no ofertório, no lanche, nas visitas e no telefone amigo. Então, se você ainda não preencheu, preencha e dá para mim. Na próxima semana já começamos, já tem várias pessoas que já estiveram hoje pela escala, porque colocaram aqui a sua opção, tá bom? E vamos ter agora rapidinho nosso PGM para orar umas pelas outras, e logo depois o ensaio, nossa primeira música natalina. Quem não está no Viva a Vida Encanto ainda tem oportunidade de entrar. Então, nós vamos estar começando hoje a ensaiar para o Natal. Então, se você quiser, você pode ficar. Então, às 4 horas, nós vamos estar ensaiando aqui ao piano, tá bom? Vamos orar? Vamos nos levantar e vamos estar orando. Tem várias pessoas, amigos nossos, que são dos nossos, que estão ainda enfermos ou têm alguma dificuldade. Nós vamos estar orando por eles e também por cada um de nós. Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigada pela vida da Ana Cláudia, porque ela tem sido uma bênção como pessoa, na nossa igreja, e também, ó Pai, como profissional.
Ó Pai, ela tem abençoado muitas vidas, que a sua graça possa estar sobre ela, sobre a vida do seu esposo e das suas filhas. Ó Pai, nós queremos também pedir que o Senhor esteja com a dona Lúcia, cuidando dela, a Miriam Monteiro, Paulo Kurilov e a Emília também. Ó Pai, esteja abençoando a cada uma dessas pessoas, a Marci também, que ela tenha a recuperação plena na saúde dela, ó Pai. E esteja com cada um de nós, as nossas necessidades, ó Pai. Que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada pessoa aqui, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Próxima semana vai ser o dia da música. Venha que geralmente é muito legal. O Aurimar não deu nenhuma dica ainda, mas eu sei que ele já tem tudo planejado, tá bom? Então, vamos estar aqui na próxima semana e agora para os nossos pequenos grupos de oração.